Olá, responsável, romântico e divertido, natural de Novo Hamburgo, o filho do seu Arno e da dona Elza gosta de ir à missa aos domingos pela manhã e de cantar no coral da Universidade Fevale. Pai da Tanara, da Thaís e do Tomás, vovô do Valentino, há mais de 20 anos atua no segmento imobiliário como consultor. Hoje teremos uma conversa de peso com Jorge Luiz Trenz. Jorge Trenz, bem-vindo para essa conversa de peso. Eu que te agradeço essa oportunidade, para mim é uma satisfação, ainda mais vendo te acompanhando já de bastante tempo e estar aqui sentado participando desse programa maravilhoso. Não, se é para rasgar elogios, começo eu então, que sou apresentador aqui. O programa é teu. E já te disse que acompanho a tua coluna na revista Expansão há muito tempo, sou teu fã. Tu sabes o quanto sou apaixonado por Novo Hamburgo, acredito nas coisas da cidade e admiro demais o trabalho e a luz que tu vem dando para coisas muito importantes na nossa comunidade. Te agradeço, obrigado. E há muito tempo eu queria realizar esse momento aqui. E venho conversando com o nosso amigo Marciano, que disse, não, vamos aproximar essas duas figuraças aqui para nós falar bem de Novo Hamburgo, que é essa cidade que a gente ama. Com certeza. Filho de Novo Hamburgo. Hamburguense. Qual é a tua Novo Hamburgo, Jorge? Toda ela, né? Eu sou de Hamburgo Velho. Eu sou natural aqui da minha origem mesmo, é de Hamburgo Velho e Novo Hamburgo, né? Na volta ali da Fundação Checho. Perfeitamente, 500 metros. Ali tu te criou, ali foi teu jardim de infância? Jardim de infância, estudei ali no jardim de infância, eu tinha 5 anos e pude percorrer aqueles ambientes que hoje é uma satisfação tu poder chegar lá e dizer, pô, eu vivi aqui há muitos anos atrás e ver a maravilha que está hoje. Mais ou menos a mesma visão que o Sheffield e depois o Ângelo teve desde sempre também. Sempre, hoje eu posso te dizer que o que nós temos lá é muito pelo trabalho do próprio Ângelo, né? O chefe fez um trabalho maravilhoso, inclusive nós já conversamos. Todo artista ele cria e tem que ter vindo alguém sempre atrás para poder fazer a coisa acontecer, porque senão não tem jeito de dar, né? O que tinha na volta ali? Qual era o teu bairro de Hamburgo Velho? Não, eu nasci Esperança? do lado do Campo do Esperança. Eu nasci e me criei ao lado do Campo do Esperança, no Esporte Clube Esperança, e era o estádio 10 de Maio. E... confrontos épicos contra o Novo Hamburgo. Nossa Senhora, era uma coisa muito interessante. Decisão de Citadina. Não, mas inclusive teve muito jogador que teve expressão nacional, que esteve ali também, que eu pude admirar, que era o Falcão, Dunga, esse pessoal todo, e quando jogavam pelo juvenil do Internacional, eles faziam o aquecimento bem do lado da minha casa. Tinha uma cancha de futebol de salão, ainda de pinche na época. Então ali os jogadores faziam os aquecimentos para depois então brigar lá dentro do campo, né? Viu nascer o Circo Teatro Teleco? Vi nascer porque eu acredito que o primeiro espaço que ele teve físico e onde foi montado foi justamente onde era a estação de Hamburgo Velho. E então, posso te dizer... Na Mauá? Não, ali tem agora a Praça Mauá, mas Mauá. naquele tempo exatamente, eu faz tantos anos, eu tinha o que, eu acho que uns 8, 10 anos, e então, eu acho que era Mauá mesmo, mas eu me lembro porque quando eu criança vinha o trem, chegava na estação, e depois quando demoliram tudo... acho que uma das primeiras organizações que teve ali foi justamente a montagem do Teleco. Como é que eram as casas, hein? Porque hoje a gente está tendo uma nova Hamburgo Velho, né? Com esses casarios históricos, alguns quase bicentenários, né? A gente está caminhando para o nosso bicentenário em 2024, da 200 anos da imigração alemã, e a gente tem ali uma rua calçada, que é das primeiras, né? Sim. É a primeira de Novo Hamburgo, das primeiras da nossa região. A gente tem ali casarios de quase 200 anos, né? Hoje, muito mais valorizados. Bom, tu é um homem de mercado imobiliário, tu entende melhor do que eu isso. Sim. Mas hoje a gente enxerga elas muito mais valorizadas, muito mais bem cuidadas, atraentes até para o turismo que começa a se buscar. Como é que era na época, Jorge?
Olha, tempo de criança era maravilhoso, porque hoje em dia essas casas, todas elas lindas como estão, as preservadas, mas não tinha a famosa campainha. Hoje não tem mais as campainhas, quando tu apertava a campainha, tu saía correndo, né? Então era uma brincadeira sadia, todo mundo sabia o que acontecia, gente, mas era realmente uma relação bonita, porque as estruturas familiares da época eram muito parecidas. Tinha o pai que trabalhava fora, a mãe que era doméstica e cuidava das crianças, e a gurizada, então, passava o dia todo correndo para um lado e para o outro. Podia cruzar Novo Hamburgo de um lado ao outro. Fiz muito disso, né? Com total segurança. Com total segurança. Hoje em dia não existe mais isso não também. Não existe, infelizmente, né? Mas era uma época muito bonita nesse sentido mesmo. Dá para resgatar essa Novo Hamburgo? Olha, eu tenho acompanhado algumas coisas que estão acontecendo. Acho difícil no sentido da palavra, da amplitude da palavra, de resgatar o todo mesmo, né? Mas acredito que nós estejamos num caminho muito próximo nesse sentido, porque as pessoas cada vez mais estão comprometidas com nossa cidade, né? As pessoas, como tu bem disseste, elas vêm vindo com aquela ideia da preservação, e junto com a preservação, antes dela vem a cultura. Então, a gente precisa, sem dúvida, resgatar essa parte cultural para que, então, as outras coisas aconteçam. E eu acho que isso nós estamos indo num caminho muito legal nesse sentido também. Às vezes, algumas pessoas me falam assim, não, isso é uma memória afetiva que tu tens de um tempo que era onde tu tinha as relações familiares, com a família completa e tal. Sim. Mas não é só isso realmente, né, Jorge? Olha, tem muitos valores que se perderam no meio dessa caminhada, valores morais, inclusive, sim, que hoje a gente simplesmente parece que não tem mais muito valor para a sociedade. Né? Eu acredito que se não fosse assim, países desenvolvidos, eles têm uma história preservada e são abundantemente visitadas por todas as pessoas, porque realmente todo mundo gosta de resgatar um pouco aquilo que fez parte da sua vida. Então, toda essa geração que viveu em Novo Hamburgo num determinado momento, encontra no que estão começando a perceber agora, com essas novas políticas de preservação, de conservação, um sinal de que realmente nós temos um grande valor. Como eu já falei para ti, eu não consigo imaginar ou não consigo visualizar aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, uma cidade como nós temos, que é uma cidade histórica não construída. Ela existe porque ela realmente fez história, né? Tu teve por algum tempo uma passagem por Sapiranga, né? Parte da tua vida foi para lá, né? Fui lá. Que lembranças são essas, Jorge? Olha, a lembrança é de que eu tinha 26 anos, casei, fui morar em Sapiranga e lá constituí família. Hoje eu tenho meus 3 filhos, que também estão todos distantes daqui, não estão mais nenhum pela região. Mas a passagem foi bastante interessante porque houve uma transformação do Jorge com 26 anos e depois o Jorge, um homem que teve que assumir grandes responsabilidades, como qualquer outro pai, e também se posicionar naquilo que procurava fazer para o bem da sua própria família e também para a comunidade. Então a gente acabou atuando em vários setores lá da cidade, nesse sentido também. Deixando marcas por lá também. Eu acredito que sim, eu acredito que foram bastante interessantes. Tu nunca perdeu essa raiz, Novo Hamburgo do lado de Sapiranga, né? Evidentemente. Na verdade, eu até vou te dizer uma coisa que é muito legal, porque eu morando 20 anos em Sapiranga, eu era tão bairrista que eu fiquei uns 12 anos usando a mesma placa do carro. Então eu morava em Sapiranga, mas a minha placa era de Novo Hamburgo. Mas aí que cidade tu voltou a conviver quando tu retornou para cá? Não saí muito fora, sempre foi naquela mesma região. Mas já era outra Novo Hamburgo. Mas eu, sem dúvida, até porque quando eu fui para Sapiranga, estava ainda no auge a indústria de calçado, né? E Sapiranga sempre foi uma cidade muito calçadista. Tá? Até foi reconhecida por muito tempo a cidade que mais bicicleta tinha aí na região. É verdade. Né? E a gente percebeu que na década de 90, quando o calçado realmente começou a declinar, Novo Hamburgo tomou a frente
e em outras atividades, né? Então, serviços, comércios, que diferentemente de Sapiranga, foi muito mais afetado nesse sentido, porque não era uma cidade com tanta gente e também com uma economia tão diversificada. Como é que foi a tua ida para o mercado imobiliário? Como é que tu está enxergando essa realidade hoje? E esse prazer de escrever teu blog, de manter a coluna na revista Expansão? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Jorge Trends. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o consultor imobiliário Jorge Trends, consultor imobiliário, escritor, protagonista do seu tempo na nossa cidade de Novo Hamburgo e também empresta seus olhos para nós todos quando faz essas matérias maravilhosas no blog, na revista Expansão. A gente pulou algumas etapas importantes, aqui representante comercial na região sul do Brasil, trabalho lá no Calçados Fibra, lá em 1975, gerente administrativo da empresa metalúrgica de calçados. Desde 1996, consultor imobiliário. Aí vão 24 anos. Que universo é esse, Jorge? O que te puxou dentro desse universo aí e te faz hoje ajudar as pessoas a investir, a fazer negócios ou a viverem as suas vidas? Tu sabe que o que me levou foi justamente o declínio da indústria calçadista, porque era a área que eu atuava. E houve uma junção de esforços, porque na época, eu casado, a minha ex-esposa era arquiteta, então a gente resolveu fazer algumas coisas nesse sentido. Então eu fui procurar conhecimento, tive o apoio de muita gente legal, porque eu gostava mesmo dessa coisa de estar sempre tratando com pessoas. Haja visto até a própria, algumas coisas que eu já, algumas atividades que eu exerci, sempre teve muito contato com pessoas. E foi uma experiência tão maravilhosa que aí eu passei realmente a acreditar na atividade e no meu potencial. Mas sempre tomando pela aquela máxima, né, de tu fazer algo que tivesse uma base. Então, não fazer ou não conduzir algo que pudesse criar uma falsa expectativa para as pessoas. Isso em todas as atividades, a gente pode dizer, porque é muito comum em todas as atividades, não só no mercado imobiliário. Mas de tu poder realmente construir um trabalho que tu pudesse, então, levar as pessoas a conquistar aquilo que efetivamente estavam buscando e, de certa forma, tu também passar a ser reconhecido como um profissional com capacidade para poder realmente trabalhar no segmento, né? A gente sabe o quanto as cidades são esses organismos vivos, né? Que Certo. Caminham, se movimentam, se constroem para um lado, para outro, para cima, buscam suas formas e se desenvolvem a partir de um conjunto de coisas que levam elas a isso. Mas também muito em cima de homens, de pessoas, de mulheres que apostam no desenvolvimento para um caminho, seja o movimento dos prédios, seja o movimento de bairros todos que foram criados, Certo. sejam condomínios que foram desenvolvidos
horizontalmente uma nova crescente evolução desse mercado imobiliário. Como é que faz para enxergar os movimentos que a cidade fazem? Eu sei que tu ouve muita gente, conversa muito com muita gente. Já dá para perceber ali como é que as coisas vão se construir nos próximos anos e décadas? Eu não poderia te afirmar assim com tanta certeza, mas o que eu venho já fazendo há algum tempo é pesquisando. Desde 2015 eu venho fazendo algumas pesquisas, né, dirigidas, e a gente diz dirigida porque tu vai levar essas primeiras pesquisas para o teu relacionamento. E quando tu vê que aquilo começa a ser interessante, tu amplia um pouco mais. E vem as respostas. Então tu começa a perceber que a sociedade, de uma maneira geral, ela vai se readaptando de acordo com o momento. O que eu quero te dizer com isso? 2015, na primeira pesquisa que eu fiz, colocava as pessoas morando em casas, hoje especificamente em casas, quando eu falo daquela época, no caso, sairiam da onde estariam para ir para uma casa em condomínio fechado. E pela segurança, era a referência para tudo. Isso eu constatei. Hoje eu percebo, já começa até pela essa própria pandemia, que as pessoas, elas que estavam então optando em morar em apartamentos, têm saudade do tempo de morar em casa. Então são coisas que vão acontecendo, né, de acordo com o momento. Mas eu acredito que, e eu até na semana passada eu estive batendo papo com o nosso secretário de segurança, o general Roberto, justamente para ver esse movimento que está acontecendo, né? Porque em 2015 a segurança impactava demais quando se falava em mercado imobiliário. Então tu tinha, por exemplo, uma pessoa que estava buscando um imóvel, uma casa, vamos imaginar assim, e a pessoa olhava para um lado e para o outro, se sentia insegura, embora a casa atendesse a necessidade dela, mas a insegurança tomava conta e a pessoa acabava saindo e não fazendo negócio, tá? Isso já está mudando. E agora, recentemente, em abril, eu fiz uma nova pesquisa onde a grande maioria das pessoas estão com esse olhar de casa justamente pela pandemia, né? E a maior número de pessoas que participaram justamente moram em casa. Isso tem alguma coisa a ver com o processo de... Eu ia usar a palavra desertificação, mas ela é muito pesada, por exemplo, do nosso Morro dos Papagaios, de parte do nosso Boa Vista, que tem casas maravilhosas, enormes, lindíssimas, mas grande parte delas desocupadas? Não saberia te dizer, porque como Morro dos Papagaios, quem é aqui de Novo Hamburgo e viveu, sabe por que era Morro dos Papagaios. Então as pessoas não faziam... moravam muitos papagaios lá, é verdade? Não, pois é. Então assim, ó, que foi um momento justamente alavancado pela indústria de calçados. A gente não fazia casas pequenas, a gente fazia casas grandes. Uhum. E hoje a concepção de famílias mudou completamente. Perfeito. A partir de 92... isso pesquisas, isso matérias que eu li muito, eu gosto muito disso aí. A partir de 92, a estrutura de família passou a ser diferente. Então, as famílias grandes, quando tu tinha, por exemplo, uma família com 6, 7 pessoas, tu tinha que ter uma mesa grande para poder receber os teus filhos em finais de semana. A partir de 92, deixa de existir isso, porque as famílias passam a ter 2 filhos, 1 filho no máximo. Às vezes, né? O que aconteceu com isso? Naquele tempo, então, os pais tinham essa casa grande para poder receber todos. Essa nova geração, ela passou, então, a não ter esse tipo de experiência. E o que acontece? A necessidade do espaço maior deixou de existir. Deixou de ser uma necessidade porque é um filho, às vezes não tem. Então, veja que vai havendo uma transformação muito mais ligada à estrutura familiar do que qualquer outra coisa. E hoje a gente faz uma conta básica, assim, né? Uma casa grande dessa para cuidar, para limpar, para manter, vai longe, né? Eu acredito também que isso... as pessoas, eu tenho conversado muito, tem todo esse lado cultural nosso. A gente viveu na década de 70, 80, coisas maravilhosas, mas que passaram. Então, o que se tem assim?
Tudo era gigante, tudo era maiúsculo. Tudo era gigante, tudo era uma casa grande aqui, uma chácara ali, uma casa grande maior na carro, praia. uma Exatamente. maior caminhonete depois. Só que o que acontece? E isso, infelizmente, grande parte dessa geração viveu isso, que tu tinha a tua estrutura de família naquilo que tu poderia proporcionar. E tu fazendo isso, tu te sentia realizado porque tu pensava assim, eu estou fazendo, proporcionando para a minha família e eles vão ter logo adiante uma condição favorável. Mudou tudo isso. Hoje as pessoas, elas têm essa intimidade. A família hoje quer estar próxima. Os filhos hoje querem os pais próximos. Os pais hoje deixam de assumir responsabilidades porque querem realmente viver com os filhos próximos. É isso que se mantém. Então, essa concepção de coisas grandes, ela ainda se mantém para algumas situações. Mas é um ciclo, né? É verdade que o espaço que a gente ocupa dentro da casa também vai mudando de acordo com gerações? Eu acredito que isso... O lugar era a cozinha, depois foi a sala de estar, ou foi a sala de estar, depois a cozinha, depois o jantar. Hoje ninguém para na sala de estar, vai todo mundo, cada um para o seu quarto. Mas eu acredito que isso já não era antes também. Antes, quando a gente fazia uma casa, tinha que fazer casa esperando quartos para receber visitas. Verdade. Tinha que ter uma sala aqui, para se o meu filho fosse receber alguém, aí o outro filho ia receber outra, tinha que ter outra sala, e assim sucessivamente. Mas no frigir dos ovos era cozinha, a sala íntima e o seu quarto. Ô Jorge, a primeira pesquisa ela já chamou muita atenção do nosso amigo Sérgio Yost. A expansão, ele olhou para aquilo ali e disse, isso aqui tem muito valor. E te convidou para fazer, a partir daquele momento, manter uma coluna, né? Certo. Onde tu fala um pouco de mercado imobiliário, mas muito de contar histórias de vida das pessoas que fazem Novo Hamburgo. Em pequenos detalhes ou em grandes obras de vida, mas que são muitas vezes pessoas anônimas ou até que a gente conhece marcas, mas pessoas que não são marcadas enquanto indivíduos, né? Como é que foi esse momento para ti? Que prazer é esse que te dá alimentar a coluna e manter também o teu blog? Também foi uma descoberta que eu fiz vivenciando, porque foi muito interessante, o Sérgio me convidou, depois de uma matéria que saiu no jornal NH, dessa pesquisa que eu tinha feito. Me procuraram, foi uma surpresa para mim, fizeram uma entrevista, achei que tinham esquecido, passou 3 semanas, um dia desse a minha irmã me liga e disse, olha, tu viu o NH? Eu disse, não, tinha uma página inteira. Foi uma satisfação muito grande para mim, né? E aí o Sérgio, então, fez esse convite e eu, então, comecei a falar sobre o mercado imobiliário. Só que o mercado imobiliário ele é um assunto que tu vai falar hoje, semana que vem ele vai continuar sendo a mesma coisa. Tu não tem muita coisa para poder tirar, para poder manter uma audiência. E aí foi muito empírico mesmo. Eu disse, pô, mas pera um pouquinho, o mercado imobiliário ele está intimamente ligado com o desenvolvimento. Então, foi muito fácil de tu identificar essas possibilidades. Uma cidade que, sim, desenvolveu, teve alguém que veio antes para fazer esse movimento. E aí eu comecei, então, a identificar a possibilidade de conversar com pessoas que têm histórias lindíssimas, de muito trabalho, e fiz, então, essa linha, começando pelos bairros de Novo Hamburgo, onde eu percorri alguns bairros, pegando famílias, tá? E conversando com elas sobre o bairro que eles vivenciaram boa parte das suas vidas. E aí foi uma coisa muito interessante, porque no metade daquele ano que eu estava em pleno projeto, eu ainda pensei, puxa vida, tio, eu preciso fazer alguma coisa no ano que vem, tio, mas como tudo tu vai tateando, pensei, bom, se eu estou falando hoje com as pessoas e elas têm uma satisfação tão grande de falar, eu vou falar, então, alguma coisa que envolva a cultura. Mas diferentemente daquilo que a gente já sabe, que é bastante trabalhado aqui em Novo Hamburgo, os lugares culturais e tal. E eu imaginei assim, eu vou fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Até na época eu pensei, pô, tinha o tempo do break ali, do pica-pau, tinha umas coisas muito interessantes. E aí
tive a oportunidade de conhecer lá na Fundação Schaeffer, o Ângelo disse, vamos fazer uma foto e tal, o Marcos Quintana, que é um fotógrafo. E ele conversando comigo, disse, pô, eu gosto demais aqui desse bairro e tal, e a gente foi trocando de ideia. E um dia ele me mandou uma mensagem, disse, Jorge, eu tenho que te apresentar uma pessoa que está apaixonada cada vez mais por Novo Hamburgo, que é a Sinara, a nossa procuradora do município. E ela é uma pessoa que tem um sentimento e um conhecimento, e a gente acabou, então, tendo essa oportunidade de conversar uma única vez, que foi o suficiente, uma única vez para ver que a gente tinha realmente muita coisa boa para poder construir. E aí ela me falou o seguinte, Jorge, meio ambiente cultural, eu nunca tinha escutado sobre isso, nunca ouvi falar sobre meio ambiente cultural. Assim como eu, perguntei para 10 pessoas e as pessoas também não sabiam. E aí justamente foi quando surgiu esse meu projeto, com a colaboração da Sinara, projeto Meio Ambiente Cultural, que fala sobre, não só sobre as coisas, fala das coisas físicas do município, o desenvolvimento, enfim, fala da cultura, do patrimônio. E aí acabou a gente fazendo todo esse projeto no ano de 2019, né? Então está sendo muito legal. E agora, para esse ano, que eu vou fazer em outubro, 5 anos na revista, já vem andando algumas coisas. Infelizmente, devido à pandemia, eu também tive que mudar um pouco o foco, porque existe um projeto que ia ser lançado, as entidades todas iam ser convidadas do município, inclusive tu estavas na lista para ser convidado, que envolvia toda a comunidade de Novo Hamburgo. A gente pega corpo, né? Então tu vem vindo, daqui a um pouco pega corpo. E aí o que aconteceu, Rodrigo? Em março deu essa pandemia, eu disse, bom, então vamos esperar para abril. Esse negócio vai demorar 15 dias. Aí chegou em abril, vamos chegar para junho. Pô, aí no fim não teve mais jeito e jogamos para 2021, que eu tenho absoluta certeza que vai ser muito legal, porque tem tudo a ver com aquilo que Novo Hamburgo está vivenciando. E eu acho que vai impulsionar muito mais e vai envolver muito mais gente, tanto na parte econômica, né, e cultural. Porque Novo Hamburgo quer, precisa, e nós vamos precisar ainda muito mais a partir do próximo momento que a gente vai viver, né? Se terminar, ou quando terminar, vai terminar, né? Quando terminar essa pandemia, se Deus quiser, a gente sabe que os desafios serão tão grandes quanto maiores do que a gente está vivendo agora, né? Certamente. Estaremos juntos à frente com certeza desse trabalho, precisando fazer com que Novo Hamburgo seja cada vez melhor. Adorei falar contigo, poder contar um pedacinho dessa história. Que bom, eu também gostei de ter tido essa oportunidade, como eu falei inicialmente, e quero te dizer, sem rasgação de seda, né? Mas assim como eu faço um pouco, tu fazes também um pouco, e quanto mais gente fazendo cada um pouquinho, a gente fica bem grande. Amém, é isso aí. Novo Hamburgo cada vez melhor. Hoje numa conversa de peso com Jorge Trends. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.